Então vamos lá, vamos seguir aqui, meus queridos, para a nossa segunda palestra aqui, falando a respeito do livro do Apocalipse. Eu queria começar com uma certa conexão entre a minha palavra e a palavra dos irmãos que já falaram comigo aqui. Eu aprendi, há uns 2 anos atrás, um ditado que talvez seja antigo e talvez você já tenha ouvido. É uma brincadeira, mas é interessante. Você conhece o segredo da felicidade? Dizia a pessoa. O segredo da felicidade é beleza e paciência. Alguém já ouviu falar disso? Não ouviram? Piada nova aqui então, no norte. Beleza e paciência. Como que é isso? Se deu certo, beleza. Se deu errado, paciência. Eu achei interessante essa ideia. E enquanto eu ouvia o reverendo Dario, eu acho que esse era o resumo das 2 palestras dele. A primeira palestra dele foi sobre beleza, o Filho do Reino, olhando todas as obras de Deus e a sua criação e tudo mais, mas de vez em quando o Império das Trevas manifesta as suas garras. E a gente descobre que está numa luta, que a gente está numa batalha, e que ainda não chegou o momento em que toda a glória do Cristo vencedor será manifesta. Enquanto isso, paciência. Exatamente isso. Não é? Então, nós falamos um pouco sobre isso no primeiro momento em que consideramos o livro do Apocalipse. Nós vamos ler capítulos 12 e 13 e os textos serão sempre projetados. Então, não precisa se preocupar, aqui a gente pode acompanhar pela projeção. Mas, como nós já dissemos, o livro do Apocalipse se destinava a pessoas que deveriam lembrar que há um Criador glorioso, soberano, que tem todas as coisas sob controle, que está acima do céu, sentado num trono de glória indescritível. Então vamos olhar para essa beleza. Mas enquanto isso, há cristãos que estão sendo devorados pelas feras no Coliseu, cristãos que estão sendo queimados em praça pública, encarcerados, gente que está tendo seus bens expoliados, e não devem se esquecer de, ao contemplar a beleza, suportar as lutas da presente era com paciência. Então, é assim que os filhos de Deus caminham no meio de um mundo que está marcado pelas trevas, contemplando a beleza do Cristo assentado no trono, do Cordeiro vencedor, e enfrentando as lutas com paciência. O texto do Apocalipse foi dirigido àqueles cristãos, mas é óbvio que esse texto é dirigido a todos nós. Quem de nós não está envolvido cotidianamente nas experiências da vida, em situações que requerem de nós esse mesmo tipo de exercício de fé? Igrejas. Ele está usando aqui um número real de igrejas, mas simbólico e estrategicamente escolhido, para que as igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, simbolizadas no número 7 da totalidade, tenham ouvidos para ouvir e ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A carta a cada uma das igrejas em particular se encerrava com essa expressão: ouça o que o Espírito diz a todas as 7 igrejas. E nós aqui, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Boa Vista, também devemos ouvir o que o Espírito disse àquelas nossas igrejas no passado. Pois bem, então nós temos a apresentação gloriosa que decolou debaixo de chuva, cruzou as nuvens e enxergou o glorioso sol brilhando lá em cima. Foi assim que Jesus se apresentou aos nossos irmãos da Ásia Menor. E a descrição de Cristo é muito gloriosa. Ele tem na mão 7 estrelas, ele caminha no meio dos candeeiros, ele é o primeiro e o último, sai uma espada afiada da sua boca, os seus olhos são como chamas de fogo, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Essa visão gloriosa, a contemplação da glória de Deus, é o combustível da fé que suporta adversidades. A contemplação da beleza é o estímulo para a nossa paciência. Então, é isso que nós aprendemos no livro do Apocalipse. E o que é maravilhoso no livro do Apocalipse, e eu aproveito para lembrar você aqui, esses slides estarão à sua disposição ao final, aqui quando os vídeos forem divulgados, tá certo? Se você precisar deles antes, pode falar comigo, terei prazer em compartilhar. Não dá tempo de esgotar tudo agora, mas o livro do Apocalipse é estruturado com uma
coerência apresenta na sua beleza, cada um dos seus atributos é reforçado para estimular determinado aspecto da paciência. Então, quando você lê que Cristo tem na mão direita as suas 7 estrelas, e nós vemos a carta endereçada à igreja em Éfeso, é esse o aspecto da glória de Cristo que é destacado. Quando Cristo se apresenta no capítulo 1, com toda aquela descrição gloriosa, esse introito, essa primeira apresentação de Cristo, vai ser recapitulada ao longo de cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, sendo que cada um desses atributos serve para estimular a perseverança, a fé, a pureza, a santidade e a paciência dos irmãos que estão enfrentando lutas. E assim, nós percebemos essa unidade estrutural, essa coerência no livro do Apocalipse. A letrinha está pequena aqui, talvez não dê para enxergar de longe. Vai pela fé. Acredita que eu estou lendo o texto aqui, tá bom? Então, por enquanto, depois você pode olhar com mais calma. Mas eu queria destacar com você 3 cartas. A primeira carta à igreja de Esmirna. E veja que Jesus se apresenta como o primeiro que tornou a viver. Mas foi justamente em Esmirna que Jesus disse para a igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Ser fiel até a morte. Porque a morte era uma possibilidade para os crentes em Esmirna. E Jesus disse: eu sou o que já morreu e eu tornei a viver. Então não tenha medo de morrer você. Porque eu já morri e eu venci a morte. Seja você fiel até a morte e você vai ganhar a coroa da vida que eu vou te dar. Então a promessa que ele faz ao vencedor é que o vencedor de da segunda morte. Você percebe que o atributo de Cristo está relacionado ao problema da igreja, ao incentivo que Cristo faz à igreja, ao contemplar a sua beleza, enfrentar a luta com paciência. Isso fica bem claro na microestrutura do livro, na igreja, na carta, por exemplo, à igreja em Esmirna. Também na carta à igreja de Pérgamo nós vamos ter uma situação semelhante. Jesus ali se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada que sai da sua boca é a sua palavra. E então nós vamos ver que a condenação que Jesus faz à igreja em Pérgamo de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Não é curioso? Há uma igreja que está pervertendo a Sagrada Escritura. Acabamos de ouvir sobre o engano do Império das Trevas. Do Éden. E aí, então o que acontece? Jesus olha para aquela igreja e se apresenta como quem tem uma espada a sair da sua boca. E ele então em seguida diz: vocês estão errando aí, porque estão tolerando que o reino das trevas tenha um espaço onde ele não devia ter. E vocês toleram que sejam apresentadas falsas doutrinas no meio da igreja. Qual é a advertência que Jesus faz àquela igreja? Arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você percebe a unidade? Tem gente morte. Eu vou te dar a coroa da vida. Você não vai morrer de novo, nunca mais. Que sai da sua boca, mas você tem gente trazendo palavras da boca do inimigo. Vocês toleram isso. Não façam isso, porque se fizerem, eu vou até aí e eu vou pelejar contra vocês com a espada da minha boca. Percebe a coerência? A beleza de Cristo sendo apresentada para que a igreja responda à altura da contemplação adequada do seu Senhor. Depois nós temos na carta à igreja de Sardes: tens umas poucas e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Gente que não cedeu à tentação de se misturar com o mundo. E então a condenação daquela igreja, apesar de haver algum elogio, você tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E aí depois de uma exortação, a promessa que vem é: aquele que perseverar até o fim será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Veja, 3 problemas. Um problema, a perseguição. Tem gente que vai morrer. Seja fiel até a morte. Eu já morri, eu vivi de novo. Perseguição. Segundo problema, heresia. Eu sou aquele que tem uma espada de 2 gumes saindo da boca, mas vocês têm quem ensine outra doutrina.
Então, não façam isso, porque senão eu vou até aí e vou pelejar contra vocês com a espada da minha boca. Terceiro problema, perda de santidade. E aí então o problema de santidade tem alguns entre vocês que têm vestiduras brancas, mas tem outros que já se contaminaram. Então, prestem atenção nisso. Por quê? Porque aquele que perseverar será vestido de vestiduras brancas e eu de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você percebe? A beleza de Cristo sendo apresentada, a glória do Rei, daquele que é o líder deste exército vitorioso dos filhos da luz, estimulando as ameaças, a perseguição do reino das trevas. E essa perseguição, como você pode perceber nas 7 cartas de abertura do Apocalipse, envolve a perseguição do Estado, que pode levar alguns à morte, ao espólio de seus bens. Envolve a perseguição de falsos mestres, que vão corromper o ensino da sagrada doutrina. E envolve também a perda da santidade. Pois bem, além dessa organização estrutural inicial nas 7 cartas que abrem o livro do Apocalipse, nós vemos, como já mencionamos na primeira palestra, Deus trabalhando neste livro maravilhoso, rico em símbolos do Apocalipse, essa perspectiva de uma igreja no mundo que sofre perseguição, que sofre com a corrupção da doutrina, que sofre com a possível perda da santidade e a sedução do mundo. E então Jesus se apresenta com 7 cartas endereçadas a 7 igrejas, que são os castiçais, e essas cartas estão nos 3 primeiros capítulos. É o primeiro grande ciclo de 7 no livro do Apocalipse. Então, 7 igrejas no mundo com esse tipo de problema. Depois, você vai ver que dos capítulos 4 a 7 do livro do Apocalipse, há a ideia da igreja que sofre provas e perseguições, e a gente vai aprendendo um pouco mais sobre como é a vida da igreja neste mundo. E como um livro que está selado, um pergaminho que você pode imaginar dobrado, e derrama-se cera naquele material, e então alguém vai lá e sela isso com um anel. São 7 selos para ler o que está lá, sem romper estes selos. Cada vez que um selo é rompido, porque o Cordeiro venceu e é digno de abrir os selos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Nós cantamos sobre isso. Então esse Cordeiro faz com que o livro da história se desvende e as coisas avancem. E a gente lê ali que na presente era a igreja sofre sim perseguições. Mas as trombetas começam a soar. Agora temos um ciclo de 7 trombetas, nos capítulos 8 a 11 do livro do Apocalipse. E agora a trombeta anuncia a chegada do fim. E cada vez que uma nova trombeta soa, convocando todos a olharem para a beleza do Rei, é como se fosse um anúncio dizendo: paciência, mais um pouquinho, porque o fim está chegando. Cada vez que você vai lendo as coisas, você vai se aproximando mais e mais do fim. E é assim que o livro do Apocalipse é estruturado, com uma organização, com uma estrutura que ajuda a entender o quê? Sempre da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, Deus vai convidando o nosso olhar a entender o que está acontecendo. Beleza, paciência. Cristo está no meio das igrejas, 7 castiçais. Cristo está conduzindo a história no rumo que ele mesmo escreveu, 7 selos do livro. Cristo está anunciando que essas coisas estão próximas de se cumprirem, 7 trombetas. E aí então, nós chegamos no 4º ciclo do livro, que é o ciclo do capítulo 12 que nós começamos a expor. O ciclo onde agora nós temos Cristo e o dragão. A tentação natural de alguns é procurar 7 aqui também. Pastor, acabou o 7. E nesse 4º grupo aqui, alguns tentam localizar 7 atos da narrativa, 7 personagens, mas o fato é que o número 7 não está tão evidente neste 4º ciclo. Mas é o estrutura, o 7 ainda está lá. E uma tentação que nós devemos evitar é ficar tentando achar correspondência para cada detalhezinho. Nem sempre é assim. Mas o fato é que agora nós temos Cristo combatendo o dragão. E como nós já dissemos a você, é quando a chave muda. É quando no livro do Apocalipse o avião que estava decolando debaixo de chuva cruzou as nuvens e está lá em cima vendo o sol brilhar. É quando João nos diz assim: o que está acontecendo aqui com você? Igreja perseguida, igreja enfrentando heresia, igreja sendo desafiada com relação à sua santidade. É o reflexo de um combate muito maior.
O que acontece entre a igreja e o mundo é por causa da luta que existe entre o cordeiro e o dragão. E é assim que o livro do Apocalipse nos convida a avançar. Eu não vou me demorar muito nos próximos ciclos, porque minha palavra se concentrará aqui no capítulo 12. Mas veja, Cristo está no meio da igreja, e a descrição disso, ela envolve a primeira vinda de Jesus e a sua livro dos 7 castiçais. Nós vamos encontrar referências a quando Jesus veio pela primeira vez. Pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. Capítulo 1, versículo 5. E vamos encontrar referência à sua segunda vinda. Eis que ele vem com as nuvens. E você então vai ler o primeiro ciclo e dizer: isso aqui está se referindo à totalidade da era presente, desde o primeiro advento do Senhor Jesus até o seu segundo advento. A mesma coisa acontecerá no segundo ciclo, a visão dos 7 selos. E então, neste segundo ciclo, que vai do capítulo 4 até o final do capítulo 7, início do capítulo 8, você vai ver aqui: a primeira vinda, eu vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto. Foi a primeira vinda de Jesus. E o final: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. A gente entendeu bem o significado disso ontem, tomando sol lá em Lete, né? Como a gente fica cansado de tomar um sol forte. É uma coisa impressionante. E aí então, a totalidade da presente era também está aqui capturada na visão dos 7 selos. A mesma coisa acontece aqui no quarto ciclo do livro, que trata do dragão que persegue a igreja. Veja, você deve começar, portanto, a ler o capítulo 12 de Apocalipse como se você estivesse lendo Mateus capítulo 1. E você deve chegar ao final do capítulo 14 de Apocalipse como se você estivesse lendo Apocalipse 22. Nesse pequeno ciclo interno do livro, quarto ciclo, a totalidade da era presente, onde os filhos da luz vivem num reino marcado pelas trevas, onde somos convidados a olhar a beleza e a glória do Senhor e a enfrentar com paciência as lutas, é a história que você e eu estamos vivendo hoje, aqui e agora. E aí então, a gente vai se aproximar desse texto, desta seção do livro do Apocalipse assim. Vamos lá? Viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A primeira pergunta que temos que fazer é: que mulher que é essa? Não é? Bom, ela estava grávida, diz o versículo 2, e ela deu à luz um bebê. E é dito que esse varão, versículo 5 aí no seu texto, vai reger todas as nações com cetro de ferro. Todo mundo concorda que quem vai reger as nações com cetro de ferro é quem mesmo? Jesus. E a mulher que estava grávida que gerou Jesus, quem seria? Bom, aí já é uma resposta um pouco diferente. Se você perguntar para um católico romano, obviamente ele vai dizer que é Maria. E aí então, se você vê, talvez seja possível apagar a luz mais um pouquinho só, porque se você olhar aquela fotografia do canto ali, que eu tirei num convento que eu certa vez visitei, Maria está com o pé em cima da lua, tá vendo? E nesta foto aqui, ela está com uma roupa que imita o sol. E nas duas fotos daqui, ela tem 12 estrelas sobre a cabeça. E muitos, né, como é o caso dos católicos principalmente, acham que o texto está descrevendo Maria, porque parece uma interpretação natural. É a mãe do menino que vai reger as nações com cetro de ferro. Só que não. Bom, por que não? Porque nós precisamos nos lembrar que João está usando o tempo todo elementos da antiga aliança, da revelação do Antigo Testamento, para mostrar o plano de Deus. Você deve se lembrar da primeira palestra. Foi lá no Gênesis que começa com a criação, o era uma vez. É lá no Gênesis que o vilão é apresentado e o herói é apresentado. E agora no Apocalipse, na consumação e no Felizes para Sempre, nós temos que nos lembrar daquela história. E quem é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente é Cristo. Quem é o herói da história é Cristo. E de quem nós estamos falando em todos os momentos aqui, de maneira central, de Cristo. E então, quando você vê que essa mulher fugiu para o deserto, não há momento nenhum em que Maria tenha fugido para o deserto. Se você quer dizer que ela deu à luz esse menino e isso deve ser literal, então fugir para o deserto deveria ser literal também. Então, se Maria nunca fugiu para o deserto e essa fuga para o deserto deve ser interpretada em termos metafóricos e espirituais, o fato dessa mulher gerar um filho também deve ser interpretado em termos metafóricos.
Mas também temos o fato de que o dragão se ira contra essa mulher e vai pelejar com os restantes da sua descendência. E a descendência da mulher, lá em Gênesis capítulo 3, se refere, nós vimos isso, àqueles que amam a Deus e que estão carregando a promessa, os filhos da luz. E Maria não tinha nascido naquela época, e a descendência da mulher, como apresentada em Gênesis, é apresentada muito antes de Maria sequer existir. Para analisar isso aqui, nós teríamos que admitir, como admitimos, que Maria teve outros filhos além de Jesus com José, coisa que os católicos romanos negam veementemente. Bom, eu não quero gastar muito tempo aqui, mas eu queria convencer você com esses argumentos básicos, de que essa mulher não é Maria. Então, quem é essa mulher? Bom, ela tem uma coroa, ou melhor, ela está vestida no sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você conhece algum lugar da Bíblia em que existe a lua, o sol e 12 estrelas? É no sonho de um menininho que usava uma túnica comprida, amado do pai dele, chamado José. E esse menino, ele é um dos 12 filhos de Jacó, o patriarca que deu origem ao povo de Israel, ao povo escolhido, no meio do qual o Messias haveria de nascer. Então esta mulher é obviamente uma figura do povo de Israel, que sim, esteve no deserto, esse esteve, e foi guardado por Deus o tempo todo, como esta mulher é guardada no deserto. E então o Satanás atacou o povo de Israel, tentou o povo de Israel, e o povo sucumbiu à idolatria no deserto, reclamou do maná no deserto, o povo duvidou de Deus no deserto. Satanás também atacou a Cristo. Sabe o que aconteceu naquele ataque? Perdeu feio. Perdeu feio por quê? Porque no jardim Adão comeu da comida que não devia comer. No deserto Israel reclamou da comida que Deus mandou para eles comerem. Mas lá na tentação do cordeiro, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá no jardim do Éden, você vai ver um questionamento. Será que as palavras de Deus são confiáveis ou não? Posso, não é? Mentira, como disse bem o reverendo Dario, posso ou não acreditar nessa conversa? E aí então Adão duvida da palavra de Deus. Israel igualmente duvida. Moisés, Deus está com a gente ou não? Faz sair água aí, queremos comer, queremos beber. E aí então quando Satanás tenta Jesus e Jesus, eu vou confiar na sua palavra. E aí há um deserto no qual Israel falhou, mas no qual o cordeiro venceu. E a mulher que dá a luz a essa criança que vai governar as nações com cetro de ferro, portanto, é o povo de Israel, é a igreja, são os filhos da luz, somos eu e você. O dragão se deteve em frente desta mulher. Sim, de fato, Satanás estava ansioso por devorar o Senhor Jesus, tão logo ele nasceu. E isso aconteceu nos dias de Moisés, quando os egípcios tentavam aniquilar a descendência de Israel. E isso aconteceu nos dias de Herodes, quando um idumeu, descendente de Esaú, também igualmente tentava aniquilar a semente da mulher. Mas ele não foi bem sucedido. O cordeiro é vencedor. A gente já sabe o fim da história. E aí então esta mulher é levada para o deserto por 1260 dias. Eu não vou me demorar muito nos simbolismos, eles são muitos, leva tempo para explicar isso aqui. Mas 1260 dias são 42 meses, o que dá 3 anos e meio. 3 anos e meio é a metade de 7 anos. E dá a ideia de um tempo perfeito que foi abreviado, foi cortado na metade. É a ideia de Deus dizer assim: vocês vão sofrer, o dragão vai perseguir os descendentes da mulher, mas não será por tempo demais. Eu vou abreviar esse tempo e eu vou cuidar dos meus escolhidos e da descendência da mulher durante esse tempo todo. E o que é maravilhoso é que a gente continua vendo aqui. Então, a mulher dá à luz, nasce o neném, o dragão tenta pegá-la, o menino sobe à presença de Deus, isso está aqui, né, nos versículos anteriores, eu já pulei aqui, o verso 5, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Referência clara à ascensão de Jesus. Não adianta, o diabo não vai conseguir pegar Cristo. Cristo é vencedor. Cristo esmaga a cabeça da serpente. Mas como o diabo não consegue atacar o cordeiro, ele ataca agora a descendência da mulher. Ele ataca agora a igreja que sofre pela perseguição, a igreja que sofre pela heresia, a igreja que sofre pela corrupção. Como o livro do Apocalipse disse desde o início. E aí então, o que nós vamos ver é que João continua vendo as coisas e Deus lhe mostra uma peleja no céu, onde Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão.
não foi sequer necessário que Cristo, o Cordeiro, pelejasse em pessoa. Ele mandou o 02. Não era preciso que ele viesse pessoalmente, tamanho o seu poder e tamanho a sua glória. A serpente já está condenada. Ela come pó todos os dias da sua vida, ela rasteja sobre o seu ventre, antecipando o seu destino final. Ela é derrotada. E ela não pode mais acusar os filhos de Deus, porque o Cordeiro morreu por elas e derramou o seu sangue no lugar delas. E aí então, o que nós vemos é que o dragão é expulso do céu. A serpente, Satanás, aquele lá do Jardim do Éden, cuja confirmação nos é dada aqui, no final da história bíblica, lá no Apocalipse. E nós celebramos a salvação, porque o acusador foi expulso e a igreja venceu por causa do sangue do Cordeiro. Só que tem um problema. O dragão está nervoso. Ele vai cair atirando. E aí então o que nós lemos no verso 12: festejem, céus e a terra, e vocês que nele habitam, porque o Cordeiro já venceu. Beleza. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Paciência. Percebe a ideia? Então, é disso que nós estamos aprendendo aqui com João. Só que o que é gostoso de ler aqui é que essa mulher que vai para o deserto recebeu 2 grandes asas de águia para voar até o lugar que Deus preparou para ela, onde ele a sustentou por um tempo, tempos e metade de um tempo. Pensa, um tempo é 1, tempos é 2, 1 mais 2, 3, e metade de um tempo, 3,5. 3,5, 3 anos e meio, metade de um tempo que Deus abreviou para a igreja aguentar firme. Essa é a ideia sempre constante aqui. Mas Deus deu esses recursos à igreja. Que coisa maravilhosa sabermos. Deus está cuidando de nós no deserto. Deus está nos dando recursos em Cristo para que nós possamos resistir, olhando para a sua beleza e enfrentando as lutas com paciência. Então, a igreja não está desamparada. Cristo está cuidando dela. E esse tempo, então, está transcorrendo. Nós estamos vivendo nele, mas logo vai acabar. O dragão se ira e vem pelejar contra a mulher e contra os restantes da sua descendência, cheio de ira, porque pouco tempo lhe resta. E então ele coloca os pés sobre a areia do mar. O livro do Apocalipse conta essas coisas para nós, mas usando figuras fantásticas, típicas da literatura apocalíptica. A verdade é dita, mas ela é descrita com figuras tão interessantes que a nossa imaginação é estimulada e a força destas coisas nos impacta mais. O livro é pictórico, o livro desenha. Você já ouviu alguém falar para você? Entendeu o que é que desenha? Apocalipse desenha. E Apocalipse diz, o bicho é feio, é um dragão. E agora o dragão vai se colocar na areia do mar. A areia é um lugar que faz a divisa exata entre a água e a terra. Deu para ver isso aqui no Rio Branco, né? Está um pouco seco. O Marcos tinha uma praia na beira do rio com areia. E o que é isso? É a fronteira entre a água e a terra firme. E o que vai acontecer? Da água vem o auxiliar do dragão e da terra vem o outro auxiliar do dragão. E agora nós chegamos ao capítulo 13, onde o dragão que vem expulso do céu, porque ele não pode acusar a igreja, porque a igreja está perseguida, mas está amparada porque recebeu asas de águia, porque o tempo que a igreja vai sofrer foi abreviado, Deus está cuidando dela. O dragão vem e pede reforço. E então ele que está parado na areia do mar, ele vê emergir do mar uma besta. Sai da água, a ajuda do diabo. A ideia de mar nas Escrituras é muitas vezes associada a povos distantes. Quando Salomão fazia comércio com outros reis, as suas mercadorias eram enviadas por navios e a madeira de Tiro vinha até o seu reino por meio de navios. E o mar é constantemente associado às nações, a povos distantes. E nós temos outros elementos disso na Escritura, eu não posso me demorar aqui nesse simbolismo, mas a ideia é que a besta que emerge do mar se refere às nações, ao poder de reinos que se opõem a Deus. Você se lembra da ideia de esmagar a cabeça da serpente e de como reinos que perseguiram o povo de Deus retrataram isso na sua iconografia? Você se lembra que nós mostramos os egípcios pisando os pés dos inimigos no escabelo do trono? Que nós vimos os assírios pisando o pescoço dos reis? Que nós vimos o imperador Adriano pisando um menino?
Então, essa ideia de que nações estrangeiras vão usar do seu poder, atiçadas pelo dragão, para perseguir a igreja, está aqui presente na besta que emerge do mar. Ela tem 10 chifres, 7 cabeças e 10 diademas. O chifre, hoje em dia chifre não é um negócio muito legal não. Mas naquela época, todo mundo achava legal o chifre. Quando Ana, mãe do profeta Samuel, engravidou, ela disse assim: o Senhor exaltou o meu chifre. E o que ela queria dizer com isso é: o Senhor me fez uma mulher poderosa. Os chifres eram um sinônimo de poder. Numa época em que você não tem metralhadora, que você não tem canhão, um animal com chifre é uma criatura extremamente poderosa. O chifre é um sinônimo de poder. 7 cabeças é um sinônimo da sua inteligência. Nós ouvimos falar aqui da sagacidade da serpente. E os diademas são um símbolo da glória. Então não se iluda, as nações vão se levantar com poder, com inteligência e com glória para perseguir o povo de Deus. E a besta que emerge do mar é como o leopardo com pé de urso e boca de leão. Gente, pensa num trem feio, né? Eu estou falando igual o goiano agora, trem. Não vi ninguém falando trem aqui, né? Não tem. Mas olha só, como eu interpreto essa besta que tem características de leopardo, de urso e de leão? Eu deixo a Bíblia explicar a própria Bíblia. E eu vou até o profeta Daniel, que estava na Babilônia, falando com os reis a respeito do domínio de Deus sobre todo o mundo. E na visão de Daniel capítulo 7, ele vê 4 animais grandes, diferentes, e eles subiam do mar. Olha só, eles estão subindo no mar. O primeiro animal era como o leão, o segundo era como o urso, o terceiro era como o leopardo. E aí então eu percebo a correspondência disso clara com Apocalipse capítulo 13. Qual a ideia aqui? A própria Bíblia vai explicar, Daniel vai nos explicar isso claramente. O leão com asas se refere ao império da Babilônia, que era o inimigo do povo de Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. Os babilônicos levaram os judeus para o cativeiro. Os babilônicos destruíram o templo. Há profecias na Bíblia e no Apocalipse, como veremos hoje à noite, falando a respeito da queda da Babilônia. A Babilônia é o inimigo. E a Babilônia, nas suas decorações, tinha leões estampados. Não é por acaso que Daniel é jogado na cova de leão, porque leão é animal de estimação de divindades babilônicas, como o deus Bel ou Marduk. E aí, então, um leão com asas, quando você falasse isso, todo mundo sabia que estava se referindo à Babilônia. Lá em São Paulo, se você falar porco, todo mundo sabe que está se referindo à palmeirense. Naquela época, você falava leão, todo mundo falava Babilônia. E essa era a ideia. Então, um leão, estamos falando da Babilônia. Mas e os outros animais? Bom, nós temos o urso, que Daniel nos explica, uma referência à Pérsia. Temos o leopardo de 4 cabeças, uma referência ao Império Macedônico, de Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Em 10 anos aproximadamente, Alexandre conquistou o mundo inteiro, rápido como um leopardo. Só que ele morreu muito jovem e o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então o leopardo rápido tem 4 cabeças, por causa dessa ideia. Todo mundo sabia disso, o leopardo está falando da Grécia. E o outro bichão aqui, os romanos, que vieram a seguir. E aí então o animal, a besta que emerge do mar, bate tudo isso no liquidificador, coa, bota a cebola ralada, igual o pastor falou aí, saiu a besta que emerge do mar. Percebe? Então essa é a ideia. E eu não quero ficar prestando atenção demais nos bichos, não, mas sabe o que João está nos avisando aqui? Nações vão se levantar contra o povo de Deus. Você conhece algum lugar onde é proibido entrar com Bíblia no mundo? Você conhece algum lugar onde, pelo simples fato de confessar que Jesus Cristo é Senhor, você pode ser penalizado? Você não assistiu às Olimpíadas? Você não está sabendo que o mundo jaz no maligno e não quer ouvir nada a respeito de Jesus Cristo? E então, para ficar com uma imagem na sua cabeça, o dragão parou na areia do mar e saiu uma besta, o poder das nações. Só que tem uma outra besta que emerge da terra. E ela está lá no capítulo 13, versículo 11. A terra, ao contrário, é um símbolo da situação de Canaã.
Quando Deus vai enviar o povo de Israel do Egito para Canaã, ele diz claramente que o povo tem que tomar cuidado para não seguir após os deuses cananeus, porque são deuses falsos. Aquela terra adora a outros deuses, e os hebreus precisavam saber que eles deviam adorar apenas e tão somente ao único Deus verdadeiro. É essa a luta de Elias com o rei Acabe. Acabe adora a Baal. Ele se casou com a Jezabel, uma mulher cujo nome faz honras a Baal. E ele sustenta com o dinheiro do Estado 450 profetas de Baal. Quando Acabe paga com o dinheiro do governo os profetas de Baal, ele está agindo como um Estado que oprime o povo de Deus. Mas quando ele patrocina a falsa religião e a idolatria, ele está agindo como a besta que emerge da terra, falando a respeito da falsa religião. E então a besta que emerge do mar faz isso. Mas sabe como é que ela faz? Parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Mansinho. Tolerância, gente. Amor. Toda forma de amor é válido. Você é o que você quiser ser. Se é isso que você se sente, seja o que você quer ser. Isso parece tão mansinho. Isso parece... Cuidado. Isso é coisa do dragão. Percebeu o chifre dele escondidinho aí? Tome cuidado. E aí então, o que é mais curioso aqui é que esse dragão opera grandes sinais. E ele... O diabo também faz milagre, gente. O diabo também impressiona. O diabo arrasta multidões. O diabo seduz muita gente. E nós precisamos tomar cuidado porque aquilo que funciona nem sempre é aquilo que é o correto. E aquilo que atrai gente e que tem multidões seguindo, não é necessariamente a verdade. A besta que emerge da terra tem características sedutoras. Ela mostra algum poder. Mas o nosso Senhor Jesus já disse que muita gente no dia do juízo final iria dizer: mestre, em teu nome fizemos isso ou aquilo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Tem gente que vai fazer milagre. Você vai olhar e falar assim: parece milagre, mas não está em conformidade com a revelação do Senhor. Esse é um dos presentes, para mim, mais importantes ainda do que o mimo. Gostei, viu, gente? Continuem assim, vocês estão de parabéns. Mas o presente mais importante para mim é ver que nesse sábado de manhã você não veio aqui porque este seria um culto de cura e libertação. Você não veio tirar o encosto de não sei de onde. Você não veio repreender tal espírito. Você não veio buscar milagre, você veio atrás da palavra. Isso é maravilhoso. Porque você sabe que o dragão vai falar que nem cordeiro de vez em quando. Mas quando a palavra dele não estiver alinhada com a profecia, você vai enxergar o chifre do dragão ali e vai dizer: não quero nada com você, não quero parte com você. E aí então, meus irmãos, eu sei que este é o falso profeta, porque Apocalipse 19 confirma isso para mim. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. O falso profeta, ou besta, que emerge da terra, é aquele que propõe a falsa religião, que seduz, que faz sinais, que arrasta a gente atrás de si, mas que fala como o dragão, embora de vez em quando pareça cordeiro. E esse falso profeta seduz aqueles que receberam a marca da besta. O que é isso? A marca da besta. É dito aqui no texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 16, que o falso profeta faz com que seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte daqueles que pertencem à besta, daqueles que pertencem ao dragão. E aqui agora vem tanta especulação. Alguns já disseram que a marca da besta é o logo do Windows, porque tem 6 camadinhas pretinhas, 666. Outros falaram: não, é o código de barras. Gente, o pior é que tem 3 números 6 do código de barra mesmo. Um no começo, um no meio e outro no fim. O outro falou: não, é o Walt Disney. Pode olhar! Tem um 6 no começo, um 6 no meio e um 6 no fim. E no filme do Rei Leão, quando o leão abaixa assim, sai uma poeirinha que forma a palavra sexo. Gente, eu não estou dizendo que essas coisas são inocentes, não. Eu acho até que houve maldade ali. Mas Hakuna Matata é muito mais perigoso do que ler a palavra sexo na poeira. Os seus problemas você deve esquecer. Isso quer viver, curte. Isso está escancarado e é dragão falando que nem cordeiro.
E aí você fica procurando mensagem subliminar, vai no que está escancarado que já resolveu o problema. Então, o que é essa marca da besta? Alguns vão dizer, não, está escrito que é na mão. Então vai ser o chip que eles vão implantar de maneira subcutânea para você poder comprar e vender. Quando for a minha vez, eu não vou deixar. E aí então, não. Deixa eu contar um negócio para você. Quem não está conversando que nem dragão no mundo influenciado pelo império das trevas, vai ter dificuldade de comprar e vender mesmo. Nós trabalhamos com uma escola cristã em Goiânia. E faz pouco tempo que nós fomos libertos de um problema imediato de questão de banheiro na escola. Banheiro onde entram só meninos e banheiro onde entram só meninas. Porque o dragão está falando mansinho e falando que você pode ser o que você quiser e tudo mais. E de repente, se você não segue esse discurso, você não pode abrir uma escola, porque o dragão não deixa. Porque você não aceitou a marca nas coisas que você pensa, por isso a sua fronte, e nas coisas que... E quando você vai para a Escritura e lê o livro de Deuteronômio, você sabe que Deus falou que a lei devia estar por frontal entre os teus olhos e na tua mão, e no teu coração. E os judeus sabiam disso, porque eles usavam os filactérios. Eles levaram um pouco literalmente essa história, copiaram a lei de Deuteronômio em um micro pergaminho com uma letra minúscula, e então fizeram uma caixinha que eles enrolam na testa e enrolam no braço esquerdo para ficar perto do coração, e a fita vai até a mão para chegar na mão, e eles dizem, pronto, agora a lei de Deus está na minha testa, ela está entre os frontal, entre os meus olhos, ela está no meu coração aqui pertinho, e ela está na minha mão. Admiro o zelo, mas é muito mais do que isso. Ter a lei de Deus na mente, no coração e nas mãos, significa que tudo que você vai fazer, tudo que você pensar, você está pensando com a mente de Cristo. Você está pensando em agir para a glória do Cordeiro. Você está pensando que tem muitas vozes no mundo soando como dragão. E você precisa reconhecer os seus ardis, a sua mentira, a sua manipulação da verdade, a corrupção, como nós acabamos de ouvir. E Deus vai dar a força necessária para você. É dito que o falso profeta seduz, mas foi dado a ele executar isso diante da besta. E lhe foi dado fazer sinais como comunicar fôlego ou uma imagem. E eu não vou entrar nesse detalhe aqui por questão de tempo. Mas tudo o que está acontecendo e todas as coisas que a besta anda fazendo, seja ela a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, seja ela o dragão, é porque foi permitido. Está debaixo do decreto soberano de Deus, nos limites que Deus autorizou. Do mesmo modo como Deus regulou a vida de Jó e disse, agora você vai e pode tocar em tudo quanto ele tem, mas nele você não encosta. Deus deu limites a Satanás. Depois ele dá novamente limites, você pode fazê-lo adoecer, mas não lhe tire a vida. Satanás não age, a não ser dentro dos limites que Deus lhe deu. E dentro desses limites, Deus está socorrendo você, para que você olhe para a beleza da sua pessoa e enfrente com paciência essas lutas. Quais lutas? A luta da besta que emerge do mar. A luta de, muitas vezes, um governo que trabalha contra os valores de Deus. A luta da besta que emerge da terra, da falsa religião, da heresia, de uma doutrina corrompida, que vai querer fazer com que você pense de outra maneira, que não a maneira que o próprio Deus estipulou. Mas sabe o que é maravilhoso? A vitória já está decretada. E os inimigos são apresentados numa ordem. No capítulo 12, verso 3, é apresentado o dragão. Depois, no capítulo 13, verso 1, a besta que emerge do mar. Depois, no capítulo 13, verso 11, o falso profeta, ou besta que emerge da terra. Depois, no capítulo 14, verso 8, a Babilônia, sobre quem nós vamos falar hoje à noite. E depois, no capítulo 14, verso 9, aqueles que têm a marca da besta. E esses inimigos são apresentados nesta ordem, o dragão e o seu time. Só que cada um deles, gradativamente, vai sendo vencido. E a cada descortinar de um novo ciclo do livro do Apocalipse, você vê o triunfo do Cordeiro se mostrando cada vez maior e mais glorioso. Assim, aqueles que são marcados pela besta são vencidos no capítulo 16, verso 2. A Babilônia cai no capítulo 18, o falso profeta e a besta do mar no capítulo 19 e finalmente o dragão no capítulo 20. Ou seja, os inimigos de Cristo e da sua igreja, que parecem ter vencido, são derrotados exatamente na ordem reversa em que nos foram apresentados. Coisa boa, querido, é estar do lado do time vencedor.
Se você jogou bola na rua quando era criança, como eu era ruim de bola, mas eu tinha uma bola de capotão. Então eu sempre jogava. E eu queria escolher. Eu empresto a bola, mas eu já ganhei no Paro Ímpar e o fulano de tal está no meu time. Eu queria escolher time assim. Deixe-me dizer uma coisa, você foi escolhido para estar no time vencedor. Você tem o que lhe é dado para, no deserto, voar para longe do alcance do dragão. Você pode celebrar com esperança e com paciência, olhando para a beleza desse Cristo, que todas essas coisas vão passar. Mas cuidado, não passou ainda não. Não terminou. E enquanto não terminou, abre bem o teu olho, porque o dragão está chamando ajuda. O dragão está recrutando governos, autoridades, leis, o mundo. Ele está recrutando heresias, falsos profetas, gente que faz até milagre para fazer com que você pense e haja e sinta de maneiras que se parecem muito mais com a mentira do dragão do que com a verdade do Cordeiro. E os filhos de Deus, que sabem do poder do império das trevas, tomam cuidado com isso. A minha oração, querido, é que você saia daqui alerta. Não desesperado. Sabe por que não desesperado? Porque você sabe que no final das contas vai dar tudo certo. Beleza. Só que você saia daqui atento, porque a luta ainda não acabou. Presta atenção. Enquanto o problema não for resolvido, paciência. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, te louvo pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos e peço a Tua graça, Senhor, sobre cada um de nós aqui. Que saibamos da vitória do Cordeiro com todas as forças do nosso coração e que tenhamos paz mesmo no meio das lutas. Que sejamos atentos, ó Senhor, para discernir a voz do Supremo Pastor e para não seguirmos as sugestões do falso profeta. Dá-nos a graça, ó Deus, de olhar para Ti e de confiar na Tua palavra, de estudá-la, de amá-la, de vivê-la cada dia mais. Socorre-nos assim em Teu poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.